E aí, pessoal, o presidente Romildo Bolzan concedeu hoje à tarde uma entrevista para a Rádio Bandeirantes lá de São Paulo, para o craque Neto, ex-jogador Neto, hoje apresentador do programa Os Donos da Bola, entre outros programas, mas Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, e falou bastante, até um pouco diferente, assim, nem tão comedido como são as entrevistas aqui em Porto Alegre, e eu quero comentar todas elas, todos esses pontos que eu peguei, vários pontos aqui para a gente poder comentar, discutir e, sobretudo, tentar tirar algumas conclusões aí do que disse o presidente Romildo, abrindo o jogo, abrindo ele, que é muito sincero efetivamente nas suas manifestações. Não deixe de seguir o canal, gente. Vá ali, siga o canal. Vamos chegar a 25 mil. César Cidade Dias falando de Grêmio. É só apertar o botãozinho ali, seguir, naturalmente dê joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer, vamos evoluir. Vamos lá. Nós estamos montando algumas parcerias para sempre trazer mais conteúdo para todos aqui, sobretudo conteúdos de Grêmio. Vamos começar. Primeiro ponto fundamental, nós seguramos até setembro. Setembro é o mês-chave, disse o presidente Romildo. Ele tem dito isso, na verdade, de um modo geral, ele tem falado sobre isso. Mas especialmente hoje, mês de setembro, é um ponto importante que a gente tem que colocar. Sobre Renato Portaluppi, muito perguntado por Neto sobre Renato Portaluppi. Ele disse, médico realmente recomendou a permanência de Renato no Rio. Ou seja, ontem criou uma discussão, porque o Renato, inclusive, deu uma entrevista ou conversou com jornalistas aqui do Rio Grande do Sul e disse que só vai voltar quando voltar o treinamento e tal. Ficou uma dúvida no ar, mas o presidente fez questão de dizer isso. Diz que o Grêmio tem uma cartilha de prevenção à doença, isso a gente sabe, a nota foi a cartilha, o que determina também que a gente fica um pouco, porque a nota, convenhamos, né? O presidente inclusive falou também na entrevista, o assunto Renato se esgotou com a nota oficial. Esse é o posicionamento do Grêmio. Ninguém entendeu a nota, mas isso é uma outra situação. E aí entra uma situação que eu acho importante. A maior punição que Renato poderia receber é o flagelo público que ele está recebendo. Não, presidente. Não. A maior punição tem que ser do clube. O clube tem que dar o exemplo. O clube não deu exemplo para ninguém. O clube passou a mão na cabeça de um erro crasso de um dos seus colaboradores profissionais. A gente já falou bastante sobre isso, mas não, presidente, não é aqui. O problema não é esse, o Grêmio precisa resolver. Vamos avançar. Disse ele, recebo consultas diárias sobre Everton e PP. Interessante aqui. Por quê? Porque, na verdade, esse é um assunto meio sem sentido, né? Nós estamos divulgando há algum tempo, aí, eu acho que um mês já, falando das possibilidades de saída de Everton, sobretudo, e também de PP. E o presidente confirma nesse momento, em razão dessa entrevista, ele confirma que recebe sondagens sobre Everton e sobre PP. Não confirmou, é verdade, nenhuma proposta oficial, mas sondagens ele confirmou. E isso é indício. Isso é indício. O presidente revela também que vai precisar obrigatoriamente vender um de seus jogadores e talvez dois dos seus jogadores. E aí entra a maluquice do que a gente está falando aqui. Ninguém tem ideia do tamanho das propostas ou das sondagens que o Grêmio está recebendo. Mas o Grêmio está começando a ficar muito preocupado com o fato das sondagens não virarem propostas e mais, das sondagens serem muito abaixo do que o Grêmio imaginava. Essa é uma questão, eu vou fazer um conteúdo só sobre isso, porque a gente precisa começar a avançar nessa questão das sondagens e, sobretudo, no que pode acontecer, em como pode acontecer essa situação. O presidente falou, eu gostei demais da entrevista, eu tive a oportunidade de ouvir toda a entrevista, lembrando para o craque Neto, no programa Os Donos da Bola da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Lembrando que essa situação de avanço do Grêmio no sentido financeiro, outra confirmação do presidente para o Neto foi que o Grêmio diferiu os salários, o Grêmio não baixou o salário de ninguém, o Grêmio simplesmente postergou o pagamento. E isso está incomodando o torcedor do Grêmio. Nós vamos também falar sobre isso, especialmente em outro conteúdo, mas também foi fato e importante referido pelo presidente. As coisas avançam,
mas parecem estar no mesmo lugar. E isso, de certa forma, nesse momento, está assustando a todos, inclusive dentro da realidade do Grêmio. Essa foi a entrevista, basicamente a entrevista, os pontos principais da entrevista do presidente Romildo para o craque Neto, ex-jogador Neto, figura importante hoje do jornalismo lá em São Paulo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.